Vamos ler a palavra agora? Lucas capítulo 22, não é isso? Lucas 22. Ai, meu Pai. Hoje eu estou mais normal. Estou, né, Lê? Estou mais normal hoje? Hã? O que você está fazendo assim? Versículo 14. É que tudo pela fé, gente. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Eu vou entregar uma coisa que Deus mandou entregar para você, missionário. Vem cá. Isso eu vou entregar o que Deus mandou entregar para ele e vou ensinar você. Aprenda isso, você vai receber agora. Eu vou ensinar para você através dele e ele vai receber isso hoje. Quando você receber isso, o dia que você estiver ali, tomando posse, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar desse dia. Vai fazer se lembrar do que eu falei. E você vai entrar em contato comigo. Talvez você não tenha mais nem meu número. A gente muda de número e os caminhos da gente vão para um lado para o outro. Mas você vai conseguir, vai me ligar e vai dizer que aconteceu isso e eu me lembrei. Eu estou ligando para o Senhor para dizer. Eu vou fazer uma pergunta e você vai fazer a pergunta para você. O que você quer? Pensa numa coisa que você quer. Certo? Eu vou perguntar para ele e eu sei a resposta que ele vai dar. Independente de se é a vontade de Deus ou não, porque a vontade de Deus eu sei qual que é. Deus que efetua tanto eu queria realizar. Você tem vontade, você quer ser o presidente da República? Liga aí, ó. Sim, senhor. Você quer ser presidente? Sim, senhor. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Eu vejo nas redes sociais você dizer assim: essa cidade vai ser a primeira cidade do Brasil. Não é isso? Senhor. Você não fala, eu quero que seja. Se você quer, você não vai ser. Tudo que você quer, você não vai receber. Agora diga, eu vou ser presidente da República. Eu vou ser presidente da República. Então abra a mão, vai acontecer isso. Diga, eu vou chegar lá. Querer, quando você quiser, você não vai ter nada. Ele chegou a prefeito porque ele colocou, eu vou ser. A cidade tem crescido porque você tem falado, aqui vai ser a primeira. Enquanto você quer, você não tem certeza se você vai chegar lá. Porque a palavra diz que Deus efetua tanto querer como realizar. Quem colocou no seu coração foi Deus, porque você não quer chegar lá pelo seu próprio mérito, você quer chegar lá pelo poder de Deus. Então Deus colocou. Então se você a partir de hoje declarou isso, eu vou chegar. Vai ter luta, vai ter perseguição, vai aumentar até a perseguição. Você sabe disso? Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. E os demônios mudam, né? Cada um é tentado segundo as suas condições. Mas o dia que você tomar posse ali, o Espírito Santo vai se lembrar desse dia. Está declarado isso. Você quer ou você vai? Você em nome do Senhor. Então está ligado na terra em nome de Jesus. Aprende isso aí. Aprende isso. Aí eu quero querer, todo mundo quer. Ninguém quer coisa ruim. Ninguém quer coisa ruim. Aí eu quero sofrer. Quero apanhar. Quero gemer, quero chorar. Querer, todo mundo quer coisa boa. Mas a partir de hoje declare, eu vou ter, eu vou chegar. Tudo é possível aquele que quer. Não foi um profeta que falou, não foi o rei de Deus, não foi os apóstolos, foi Cristo que disse, tudo é possível àquele que crê. Amém?
você vai chegar lá. Eu não conheci ninguém que alcançou o sucesso que disse eu quero. Só conheci aquele que disse eu vou. Ah, eu quero ir lá, mas não sei. Mas quem quer, quem realmente tem um propósito de ir, ele se levanta, arruma e o quê? Vai. Ah, mas como é que é isso? Deus é que vai fazer a obra. Deus traz existência que não existe. Aprenda isso, igreja. Isso aí você vai ver. A Bíblia inteira ensina isso. A Bíblia inteira ensina. E principalmente Jesus, o autor e consumador da fé. Se pedires alguma coisa e não duvidar no nosso coração, mas crê-se e fará o que diz, assim será convosco. Ah, mas eu quis e não consegui, porque você queria. Você colocar no coração que você vai chegar lá, você chega. Pode ter certeza. Diz assim a palavra: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Deus me deu de madrugada isso aí, viu, missionário? Deus mandou fazer isso de madrugada. E disse-lhes: tendo desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Preste atenção. O desejo de Deus é diferente do nosso desejo, porque nós desejamos muitas coisas e desejamos coisas, muitas delas da carne e outras de Deus. Por exemplo, tem gente que deseja se matar. É de Deus isso? Tem gente que deseja se vingar. Tem gente que deseja o mal do outro. Tem gente que deseja coisas ruins, deseja droga, deseja aquilo que vai destruir ele, deseja o adultério. Mas há desejos que são movidos pelo Espírito de Deus. E Deus também tem desejo. Jesus tinha um desejo. E ele fala: tenho desejado ardentemente. Em outra tradução ele fala: estava ansioso por esse momento. Em todas as traduções você vê Jesus expressando intensamente esse desejo. De quê? De cear a Páscoa convosco. O que é a Páscoa que Jesus veio trazer? A Páscoa, ou a palavra passagem, que significa passagem, ela foi uma ordenança de Deus para Moisés na libertação dos hebreus do Egito. Deus mandou eles celebrarem a Páscoa, mandou eles matarem cordeiro, ungirem os umbrais das portas com sangue, e ali ficarem dentro das suas casas, comemorando a passagem deles da escravidão para a terra prometida, a libertação. Eles iam comer ali pães asmos, iam comer, cear ali o cordeiro, mas iam comer ervas amargas também. E ali, simbolicamente, figuradamente, aquelas ervas amargas era para eles se lembrarem da onde Deus tinha tirado eles. E às vezes também comemos ervas amargas durante a nossa trajetória, que são os desprazeres que nós às vezes temos, mas Deus mandou eles, trazendo de volta aqui a mensagem, Deus mandou eles celebrarem a Páscoa, enquanto o espírito de morte matava os primogênitos do Egito. A Bíblia diz que o espírito passava, via o sinal do sangue do cordeiro na porta e não entrava, e continuava trazendo aquela noite sombria, de lamento, de dor para as mães dos pais egípcios, os egípcios que estavam perdendo seus filhos. E o povo de Deus, enquanto isso,
comemorava a vitória antecipadamente em suas casas. Deus não libertou o povo primeiro para mandar eles comemorarem. Deus mandou eles comemorarem antecipadamente, ainda na terra de escravidão, ainda em condição de escravo, ainda não tinha o decreto do faraó para eles irem embora com despojo, com ouro, com prata, com bens preciosos, porque eles não saíram de mãos vazias. Mas Deus mandou eles comemorarem a vitória, comemorar a libertação. Enquanto lá fora o Egito gemia e sofria com a morte, dentro das casas, com a proteção de Deus, eles comemoravam a Páscoa. A Páscoa então passou a simbolizar a aliança do povo hebreu com Deus, ou o reencontro com Deus, o se voltar para Deus, a libertação de Deus, e simbolizava também a vinda de Cristo, porque o sangue de Jesus, manchado no madeiro também, nos nossos corações, porque nós somos lavados e remidos com o sangue dele, também nos guarda e nos protege do espírito da morte, porque quem crê nele, ainda que morra, viverá, não tem a morte mais poder. E nós também fomos libertos desse Egito. O mundo simboliza, ou melhor dizendo, o Egito simboliza o mundo, o Faraó simboliza Satanás, o Mar Vermelho simboliza o nosso batismo nas águas, porque depois que passamos pelas águas, passamos a ser peregrinos nessa terra, para que nós venhamos alcançar a terra prometida, que é a salvação. Glória a Deus. E o Moisés, que era o líder, que andava com a sua autoridade, tinha a autoridade de Deus, simbolizado pelo cajado, pelo madeiro, ali. Cajado é uma madeira, é ou não é? Também nós hoje somos guiados pelo Espírito Santo, com a autoridade que foi nos dada através do madeiro na cruz do Calvário. E somos peregrinos. Só que Jesus estava trazendo a nova aliança. Aquilo era figurado, aquilo era uma representação do que seria de verdade a nossa libertação em Cristo. Por que Jesus fala: estava ansioso para estar com vocês? Porque ali ele estaria consumando, selando uma nova aliança. Aliança não feita com o sangue de cordeiro, mas feita com o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque através dessa nova aliança, o homem ia se reconciliar com o seu Criador. Então nós desejamos tantas coisas, muitas coisas, mas Deus mostra através do seu Filho Jesus Cristo que o desejo dele é um só: é de estar comigo e estar com você, é de renovar a nossa aliança com ele. Mas nessa renovação da aliança, nos é revelado quem somos. Como assim, bispo? Na figura de Pedro, versículo 31 diz assim: Jesus fala para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Pedro estava tendo uma revelação que ele nunca tinha tido. No momento dessa nova aliança, no momento que Jesus estava à mesa, no momento do encontro verdadeiro com Jesus, ele estava com Jesus, andava com Jesus,
viu milagres, teve autoridade, recebeu a autoridade dele, vivenciou manifestações sobrenaturais, mas ainda não era convertido, ele era convencido. Ele era convencido de que Jesus era o Messias, ele era convencido que Jesus era o Senhor, ele era convencido que Jesus tinha toda a autoridade, ele era convencido que Jesus era o libertador e salvador, era a promessa manifesta ali, ele era convencido disso, ou melhor dizendo, ele cria nisso, mas ele ainda não era convertido a Cristo, ele era convencido sobre Cristo, mas não convertido em relação a isso. E o diabo tentava peneirar ele, porque a sua personalidade impulsiva, inconstante, dava legalidade para o diabo. Você lembra de como que era Pedro? Todos os discípulos morrendo de medo da tempestade ali, querendo se salvar, gritando, e ainda com medo. Quando viram Jesus, o medo aumentou. À noite, no meio do mar, o mar agitado, tempestade, ainda veio um homem flutuando sobre as águas. De noite, não tinha luz nenhuma. Já pegou a estrada que não tem nenhuma iluminação? Se você vê alguém na estrada, você só vê um vulto. Às vezes você nem vê direito, não é? Imagina no meio do mar aquela sombra andando. Fantasma! Além de morrer, veio o craúna, veio buscar a gente. Porque quando você está longe de Jesus, a tempestade se aproxima. Como é que veio essa tempestade? Jesus estava pregando, e ele pregou a tarde toda, e começou a atender o povo, despeçar o povo. E aí, os discípulos cansados, Jesus olhou para os discípulos e disse: peguem o barco e vão na frente, estou atendendo o povo aqui. Certo era eles dizerem: Senhor, só tem um barco, a gente só veio, porque a gente veio nesse e vai voltar nesse. Como que o senhor vai embora? O senhor está mandando de pegar o barco e ir embora na frente? E outra coisa, Senhor, nós não vamos sair daqui enquanto o Senhor estiver aqui, vamos ficar junto com o Senhor. Mas eles estavam tão cansados que eu imaginei eles dizendo: bom, bora, mas Jesus, ele está mandando. Ele está mandando. Nem sempre quando Deus falar com você vai, é para você ir, mas às vezes é uma prova. Elias fala para Eliseu: vai, pode ir que eu vou para lá. Não, tão certo como viu o Senhor teu Deus, não te deixarei, e nem vou te desamparar, nem vou ficar onde o Senhor for, eu vou junto. E Eliseu falava em outra parte, Elias falava: ó, agora eu vou para lá, fica aqui. Não, eu não vou, não, eu vou ficar o quê? Junto. Jesus sabia que eles iriam atravessar, Jesus queria dar mais uma lição para eles. Ele ficou atendendo o povo, os discípulos então subiram no barco e ó, foram embora. Aí Jesus ainda subiu lá no monte para orar, diante das águas, e ficou vendo eles lá, alguns estádios de distância. Só que quando eles estavam a uma certa distância de Jesus, sobreveio o quê? Uma tempestade muito grande, porque tempestade ela vem com força quando nos distanciamos de Jesus, e às vezes vem até com Jesus dentro do barco, mas quando Jesus está dentro do barco, a tempestade acalma rapidinho, mas quando ela está distante, quando ele está distante, e a tempestade veio, Jesus foi andando sobre as águas, os discípulos esperaram, mas Pedro valente, audacioso: ei! Jesus disse: calma, sou eu, não tem mais, eu estou indo aí. Aí Pedro: ei, se é o Senhor, manda eu ter contigo, manda ele ir aí. Tá bom, então vem. Aí Pedro fala, corajoso, começou a andar sobre as águas. E daqui a pouco o vermelho veio. Aí Pedro olhou: o que eu estou fazendo? Começou o quê? A afundar.
E ele afundou a distância de um braço de Jesus. Porque quando ele clamou, mestre, socorre-me, a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu o quê? Ele estava à distância de um braço. E afundou. Só que Jesus levantou e novamente disse: Pedro, por que duvidaste? Então ele era inconstante. Poucas horas depois, ele ia cortar a orelha de mal do soldado, quando Jesus fosse preso. Poxa, foi dar na cabeça. Mal deve ter se desviado e tomou na orelha. Ele estava valente ali, por quê? Porque ele estava no ambiente de fé. Estava com Jesus, estava com seus companheiros, mas logo depois ele está no ambiente do inimigo. Ele está cercado de soldados romanos e com pessoas que estavam ali testemunhando a prisão de Jesus. Pessoas que não eram da fé. E uma mulher olhando para eles: vem cá, você é um dos discípulos dele, de Jesus. Eu? Aí todo mundo olhou, os soldados olharam: não, você está enganada. Não, sou eu, não tenho nada a ver. É sim, é você. Não, é você mesmo. Eu já vi você com ele. Não, você está doida. Não, eu não. Não, a outra veio, é você sim. Não, eu não conheço ele, nunca vi na minha vida. Aí o galo soa o som do galo. Aí ele se lembra. Então ele era inconstante. Uma hora corajoso na fé, outra hora com medo. Os excessos de sentimentos. Então Jesus disse para Pedro: Satanás tentou, ele viu essa deficiência em Pedro, essa inconstância na fé, essa falta de conversão. Ele era convencido. Quando você é convencido, você é movido por circunstâncias. Quando está tudo bem, glória a Deus. Quando está tudo mal, você se desespera. Se desespera. E se a coisa aperta, você tem vontade de largar tudo, jogar para o alto. E você não entende que na caminhada da fé, você vai ter muitas adversidades a enfrentar. Você vai ter momentos que você vai se ver sozinho. Até aqueles que se dizem da fé vão falar palavras de derrota para você. Até os que estão em sua volta, você está ali, você vai ouvir: olha, eu acho que é melhor a gente, pensando bem, de repente é Deus que não quer que a gente prossiga, de repente é Deus que não está deixando, de repente, não. Quando você está na fé, você vai meio em meio à escuridão, mesmo em meio às trevas, e assim, ó, vem cá. Supondo que está tudo escuro aqui, aí você vai na fé. Quando você vai na fé, o Espírito vai o quê? Guiar você, ou para o lado, ou para cá, ou para volta um pouquinho para lá, espera, avança, pula. Como é que você pula aí? Você não pulou nem a formiga ainda. Tem que pular, pô. Vou te ensinar como é que pula. Você tem que fazer assim, entendeu? Ó. Não quero me exibir para vocês. Ó. A fé te dá a condição do Espírito guiar você. Jesus revelou para Pedro que ele estava convencido. Porque o convertido, ele se lança na dependência de Deus. Ele não confia na força do quê? Do braço. Qual que era a virtude de Pedro? Qual era a maior virtude de Pedro? A intrepidez. Ele era audacioso. Ele era corajoso. Escute isso que eu vou te dizer. A sua maior virtude vai ser o principal alvo do diabo. Eu já vi pessoas que se diziam super honestas, que condenavam quem fazia alguma coisa ilícita, e o diabo arrumou uma cilada
um prato bem preparado, e a pessoa acabou caindo naquela tentação. Eu já vi pastores se dizerem super santos. Eu conheci muitos até aqui dentro. Tinha um que eu fazia rádio com ele, ia com a esposinha dele lá, a esposinha não no sentido diminutivo, mas de uma maneira carinhosa de falar, ia com a sua esposa, fazia rádio para cima, para baixo, eu ia com a minha esposa lá, a gente saía, eu fazia a rádio da umas 2, né? Ele fazia da meia-noite a 1, eu dava umas 2, aí ele ficava comigo, a gente batia, fazia aquele bate-bola, a gente saía junto para ir no Habib's, comer uma esfirra de noite, porque estava aberto na Zona Leste, e a gente só falava aquelas palavras espirituais, o assunto da fé, e ele era ali, ó, radical, sabe? Ele era duro com os obreiros, qualquer coisinha tirava da obra. Se o obreiro olhasse torto, ele já mandava buscar, e aí, rígido, e virou bispo, e assumiu estado, e se perdeu. Tudo que ele defendia, ele passou a praticar. Perdeu a esposa, saiu da obra, e até hoje a vida dele está bagunçada. Mas por que Deus permite isso? O que Deus permite na sua maior virtude, ou no auge da sua virtude, naquilo que as pessoas até admiram em você? Deus permite que você venha ser atingido ali, ferido ali. Sabe por quê? Porque você tem que entender que não há ninguém perfeito diante de Deus, e que você carece da misericórdia daquele único que é justo, a saber, Jesus Cristo. Se Pedro não tivesse passado por aquela experiência, ele estava convencido que estava pronto para morrer, e ele quis provar para Jesus isso. Quando ele cortou a orelha de Malco, ele quis mostrar para Jesus que ele estava pronto para morrer por ele. E na verdade ele estava pronto mesmo, está mentindo. Mas Jesus queria mostrar para ele que ele estava convertido. O que é a conversão? A conversão é deixar o meu eu para que Cristo esteja em mim. É eu entender que eu sou pecador e que somente Ele é o justo. Quando Jesus ele prega o sermão da montanha, e ele começa a dar a interpretação da lei, a coisa aperta, a coisa fica complicada quando ele começa a ensinar sobre a interpretação da lei. Ele fala: está escrito, amarás, te amo e odiarás teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os seus inimigos. Paz, amar o inimigo é complicado. Orai pelos que te perseguem. Orar, a pessoa que está lá no seu calcanhar, querendo te derrubar, e Jesus mandou orar. Tem misericórdia deles. Está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar com a intenção impura para uma mulher, você já adulterou com ela. Aí complicou mais ainda, porque antes era o adultério consumado. Então os homens achavam normal desejar, flertar, um tanto que não consumasse o adultério, tá bom, porque está escrito: não adulterará. Jesus disse: eu, porém, disse, você só coçar a vista e olhar para outra coisa que não é o rosto, como diz o ditado, o homem de Deus olha para a mulher do rosto para cima. Agora complicou. Aí ele foi engrossando o caldo. Está escrito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te feriu na face, dá outra. Tomar a tua túnica, dá a capa. Esforçar a dar uma banda, ande com ele duas. Rapaz, a coisa foi complicando mais ainda. Em verdade vos digo, ó para ficar mais complicado,
Está escrito: não matarás. Eu, porém, se você chamar uma pessoa de tola, você já está sujeito ao inferno de fogo. Aí fica impossível. Quer dizer, servir ou seguir Jesus nessas condições fica praticamente impossível. O que Jesus quis mostrar? Que às vezes muitos pregadores não entendem e colocam um jugo pesado para o povo. A pessoa nos primeiros meses, os primeiros anos de igreja, ela fica ali, vestindo aquela vestida de santidade, mas uma vacilada que ela dá, que a gente é falho, um erro, o diabo, aí já é, aí já é. Aí a pessoa fica, o diabo começa a acusar aquela pessoa, acusar. Ela vem pesada para a igreja, e o diabo vai ali, às vezes, tal, e ela não entende que isso é um processo também da conversão, para você entender o que Pedro não tinha entendido e foi entender depois. Se você achar que a sua santificação ou a sua virtude te dá direitos que outros não têm de estar com Deus, então você está colocando e eliminando de lado o justificador da sua alma, que é Jesus Cristo, o sangue dele. Você está se colocando na condição de mérito, e ninguém tem mérito diante dele. Eu não me santifico para ser salvo, eu me santifico porque ele me salvou. Eu não faço tudo certinho porque aí ele me aceita. Eu procuro fazer o que é certo porque ele já me justificou. É isso que você tem que entender. Deus permitiu Pedro e vai permitir você, talvez aquilo que você mais bate no peito, vai permitir você falhar ali, para mostrar para você que você não tem condições de andar com as próprias pernas, que você carece da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, você carece da graça, de que você não sabe nada, porque se você acha que sabe, você é convencido, você não é convertido. O convertido depende dele. O convertido reconhece que tudo é ele, que ele que me dá força, me dá sabedoria, me dá direção, me dá disposição, me dá garra, me dá estratégia, me dá tudo. A palavra diz que por meio dele nós vivemos e nos movemos e respiramos. Tudo é por meio dele e para ele. Louvado seja Deus por isso. Quando eu entendo, quando Pedro negou Jesus, que ele caiu em si, ele viu que a sua maior virtude, que era a coragem, intrepidez, ousadia, na verdade, o Pedro verdadeiro era um covarde, fraco, não era nada. Paulo sabia disso, Paulo era convertido. Ele fala: aquilo que eu devo fazer eu faço, e aquilo que eu não devo fazer eu faço. Maldita a carne que eu habito. Paulo disse: tudo que eu aprendi foi ali, instruído por Gamaliel, o maior professor teológico da época. Ele disse: tudo que eu aprendi eu considerei como lixo, como refúgio. Eu joguei de lado para receber tudo de Cristo, a dependência dele. Ser convertido a Cristo é você entender que é Ele que te justifica em tudo. Eu não tenho virtude minha. As nossas virtudes, na verdade, não são virtudes, são cascas. O homem bate no peito e diz que é e não é nada. Por isso que volta e meia você vê às vezes líderes de igrejas despencarem, que as pessoas começam a ter ele como um Deus, como uma referência máxima. Eu isso, eu aquilo. Você pega lá o Tim Swagger lá, qual que era o ministério dele? Ele pregava para 800 emissoras em rede internacional.
Quando ele pregava, o mundo todo assistia a ele pregar. O ministério dele é aquele ministério contra o pecado, e duro, e tal, e não sei o que, que é o pecado, eu não sei o que, tem igreja que pega, tem pastor aí que tá, e apontava o dedo para lá, e apontava o dedo para cá, e todo mundo te segue, o santo, o puro, o anjo, até que filmaram ele no motel com a amante. A maior virtude do seu ministério era não pecar e apontar o dedo para quem pega e cometer o pior dos pecados. O ministério hoje dele continua. Ele se arrependeu. Só que agora ele não é mais o Jim Swaggart convencido. Ele é o Jim Swaggart convertido. Porque ele sabe que só Jesus é justo. Só ele é puro. Não tem, o resto é conversa. Se tem uma pessoa que eu não confio, é em mim mesmo. Os coaches lá fora dizem: confie em você, você pode, você consegue, você chega lá. Eu não confio em mim, eu só confio nele, porque o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Por isso que o justo viverá pela fé. A fé nele. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso tudo, eu consigo tudo nele, por meio dele. Eu vou, como eu falei aqui no missionário, diga: eu vou ser sim, pela fé nele. Aí você vai embora. Agora você achar que você tem uma vida, não. Quando a pessoa fala assim: não, olha, eu não minto, viu? Olha o eu na frente. Olha o ego. Quando a pessoa inflama o ego, o diabo vai fazer: ele pode. Esses são os meus preferidos, ele pode. Você viu aquela historinha? Tem uma historinha engraçada, talvez eu não conte exatamente igual, mas é assim: o diabo tentava lá um servo de Deus, tentou com todas as sortes de pecado. Ele orava, jejuava, resistia o pecado, resistia o diabo, e dava sempre comunhão. Aí o diabo foi e falou: desisto, esse daí. Eu disse: já tentei de tudo, tentei prostituição, tentei com problemas impossíveis de resolver. Ele confia em Deus, ele ora, ele clama. Eu tentei com todo tipo de tentação, tentei corromper ele, mas não vai. Aí o diabo foi, ele estava lá orando, ele estava orando aqui, ó. Aí o diabo estava indo embora. Aí ele falou: Senhor, graças te dou, porque eu sou santo, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu resisto. Aí o diabo falou assim: voltou. Quando ele começou a falar: eu sou, eu isso, eu, aí o diabo: opa, porque ninguém é igreja, só um é. Só um é. Diga: só um é. Só ele é. Tem gente que é convencida, e o convencido julga os outros, o convencido aponta o dedo, o convencido se acha superior, o convencido se acha mais capaz, o convencido se acha a última tampinha de Coca-Cola no deserto, última bolacha no pacote. E Deus vai te deixando até a hora que a pessoa cai em laço, em vergonha. A queda é grande, porque ele diz que todo aquele que se exalta será o quê? Humilhado. Mas todo aquele que se humilha diante dele será exaltado. Não é essa conversa, os humilhados serem exaltados. Não tem nada a ver, isso não está escrito na Bíblia, não. Tem nada de os humilhados serem exaltados.
Ele diz: todo que se exalta é humilhado, e todo aquele que se humilhou a si mesmo se humilha, é o quê? É o que nós pregamos outro dia. Deus resiste ao soberbo, está escrito, mas aos que se humilham Ele concede a sua graça. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte. Lembra que nós pregamos a qualidade da fé? Qual que era a qualidade da fé? Os 3 exemplos que eu dei: o centurião, mulher hemorrágica e a mulher cananeia, que foi lá se humilhando para Jesus. O centurião também: não sou digno que entres na minha casa. Jesus se admirou da fé deles. Então, quando Pedro recebeu essa notícia, ele ainda continuou insistindo, porque ele diz assim no versículo 33: ele porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Agora, para a gente finalizar no 32, que eu quero finalizar nesse ponto aqui, ó. Jesus disse para ele: eu porém roguei por ti, para que a tua fé, o quê? Não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Olha que interessante. Você viu que Jesus fala para Pedro? Ele não falou para Pedro assim, ó, o diabo tentou te peneirar, mas eu roguei por ti e falei para o Pai: Pai, tira o diabo do caminho de Pedro, não deixa o diabo ficar ali não. Pai, repreende esse demônio, não dá ouvido para ele, guarda Pedro, protege Pedro. Não foi essa a oração de Jesus. Ele disse: eu porém roguei por ti, para que não desfaleça a sua fé. Ou seja, Pedro, você que vai enfrentar o diabo. Quem vai resistir ao diabo é você. Porque nós lemos no domingo passado a continuação desse versículo, que a seu tempo ele exaltará. Aí ele fala o seguinte: o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como leão, resistires firmes na fé. Então Jesus está falando para Pedro: você que vai resistir ao diabo. Eu pedi para Deus para que não desfaleça a sua fé, para Ele alimentar a sua fé, para você ouvir palavras, para você se lembrar dos meus ensinamentos. Jesus, ele fala em João, capítulo 15 em diante, ele ensina sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo, capítulo 16 também. E ele diz: eu rogarei ao Pai e vos enviarei outro Consolador, ele vos guiará a toda a verdade e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então o Espírito Santo te guia pelo caminho, te mostra as ciladas, os laços, as armadilhas, caminhos, falsos caminhos e tortuosos, e mostra: não vai por aqui não, vai por esse caminho aqui. E quando você se encontra numa situação que a sua fé começa a desfalecer, Jesus disse: Ele nos lembrará de tudo que eu vos falei. Então você fala: poxa vida, acho que para mim não tem mais jeito não, para mim não tem mais jeito. Aí o Espírito Santo vem e fala: não, tem jeito sim. Não, mas eu sou muito fraco. Não, mas está escrito: diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor é a minha força, Davi dizia. O Senhor é a minha rocha, quem temerei? Ah, mas eu estou no meio das trevas, muitos são os inimigos. Não, mas está escrito, caiam 10.000 de um lado, 1.000 do outro, tu não serás atingido. O Espírito Santo faz você despertar na memória a palavra da fé, a palavra de Deus. O que acontece agora? O que é essa reunião aqui? É o Espírito Santo usando a boca do servo de Deus para trazer a você a memória daquilo que você já até ouviu muitas vezes, já até foi fortalecido por essas palavras. Mas Ele está usando de novo essas palavras para te dar a visão.
Diz-me então, quer dizer, aí então, o que eu entendi é o seguinte: quer dizer que eu posso pecar à vontade, que Jesus já pode. Não falei isso. A palavra de Deus fala: o que diremos, pois? Viveremos, pecaremos com mais, viveremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. O que eu estou dizendo é para você mudar o conceito que você tem de você andar em comunhão com Deus. Você não anda em comunhão com Deus e nem se santifica para que Ele te aceite. Você anda em comunhão e se santifica porque Ele te aceitou. Amém? Você não dá a oferta e você não devolve o seu dízimo para Ele te abençoar. Você devolve o seu dízimo por fidelidade, porque Ele já te abençoou. Tudo que você fizer, faça sabendo que Ele já fez por você. Porque está escrito: quem pois primeiro deu ao Senhor para que Ele venha retribuir? Quem deu primeiro? E se te glorias, por que te glorias? O que é que você tem que Ele já não tenha te dado? Não está escrito isso? O que você deu para Ele primeiro? Você nasceu e já te deu a vida, já te deu espírito, já te deu corpo, já te deu força, já te deu saúde. O que você tem para dar para Ele que Ele já não te deu primeiro? Amém, gente? A palavra de Deus é maravilhosa. Coloque isso no teu coração. Ser convertido é reconhecer que você não tem nada para oferecer a Ele a não ser o seu livre-arbítrio, porque tudo que você tem é dele. O seu corpo é dele. O fôlego de vida que você tem é dele, vai voltar para Ele. Tudo é dele, nada é seu. A única coisa que você tem para dar para Ele é a sua escolha. Nós somos escravos das nossas escolhas e vivemos as consequências delas. Então, eu não tenho nada a não ser a minha escolha: escolher servi-lo ou escolher fugir da vontade dele, como Jonas fez. Senhor, eu não tenho nada, não tenho a minha escolha, eu escolho te servir, eu escolho me entregar, eu escolho dia a dia fazer a tua vontade. Amém? Essa que é a visão da fé. Nada é nosso, tudo é dele. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Nada é nosso. Deus maravilhoso. O Espírito Santo de Deus. Busque a presença do Senhor na tua vida. Fale com Ele. Você sentir vontade de pedir perdão, de se reconciliar. Se você sentir o desejo no coração de chorar, de confessar alguma coisa para Ele, ou de agradecê-lo, fique livre, é você e Ele agora. O Espírito Santo vai guiar a sua oração, vai dirigir seu coração. De repente você só tem a agradecer, então agradeça, peça para Ele continuar te dando força. Olha a visão de Davi. Davi, ele dizia: Senhor, quem sou eu para dar minha oferta para o Senhor? Quem sou eu? Se tudo já é seu, tudo já é dele, igreja. Te adorando, Jesus. Bendito eu sou o nome, Pai. Digno de louvor e adoração. Sinto a graça
Só Ele que nos justifica. Talvez você tenha falhado, errado, tropeçado, mas Ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que Pedro ia negar a Ele. E antes de Pedro traí-lo, negando, Jesus já tinha perdoado e estava rogando por ele. Jesus já tinha perdoado. Nada está oculto. O futuro para nós é incerto. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Cremos, mas Deus já sabe. Eu já sabia dos meus tropeços, dos meus erros. Deus já sabia e já sabe. Às vezes que você vai esmorecer, às vezes que você vai tropeçar, Deus sabe. Então apenas confie, porque às vezes a gente vai questionar, como Pedro que se questionou o próprio Senhor. Não, eu estou pronto. Não está, Pedro. Não, eu vou para a prisão, para a morte do Senhor. Não, Pedro, você não está pronto. Só está pronto quem depende de mim, e não quem depende de si mesmo. Porque quem depende de si mesmo vai se decepcionar, porque a palavra fala que maldito que faz do seu braço a sua força. Maldito o homem que confia no próprio homem. Esse próprio homem não o outro, não, é você mesmo, que faz do seu braço a sua força. Bendito é aquele que confia no Senhor e faz do Senhor o seu braço forte. Nós confiamos em Ti, Pai. Oh, Espírito Santo, sopra sobre os Teus filhos nessa manhã. Sopra, Jesus, batiza, renova, fortalece, sela. Que o selo do Teu Espírito esteja sobre todos agora. Que os Teus filhos sejam daqui cheios da Tua presença, da Tua graça, com o coração compungido, quebrantado, pois o coração quebrantado o Senhor não desprezará. Coração voltado a Ti, Pai. Coração que reconhece a Tua soberania. O Senhor é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa família. O Senhor é o Deus do nosso trabalho. O Senhor é o Deus das nossas almas. Perdoa as falhas, os erros, Pai. Dá um coração novo, um coração como de criança, puro, um coração entregue a Ti. Oh, Espírito Santo, eu sinto a Tua presença aqui, Pai. Eu sinto a Tua presença, Espírito. Enche o Teu povo, enche os servos da Tua igreja, os Teus obreiros. Enche cada um de nós. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Mas através do Teu sangue precioso que nos justifica, que nos comprou. Oh, Pai. Oh, meu Senhor, eu Te amo mais do que tudo, Pai. Eu só tenho de Te agradecer. Fale com Ele, adore Ele, bendiga o nome dEle. Diga que você o ama, que você o adora. Quando você bendiz o Senhor, o Espírito Santo vai te santificando. Ele te santifica, Ele te consagra, Ele te renova, Ele te fortalece. Ele vai alegrar seu coração com boas notícias, com boas novas. Ele vai trazer alegria que você nem esperava receber. Igreja, sua história vai ser mudada muito mais rápido do que você possa imaginar. Talvez você tenha gemido há anos e pensa que as coisas vão de repente demorar muito para se consertar. Mas Deus é poderoso para você, um piscar de olhos, ver tudo novo
na sua vida. Foi assim com os 10 leprosos. Foi assim com o cego de Jericó. Foi assim com aquele povo que estava ali pagando caro na cabeça de jumento. E no outro dia, segundo a palavra do profeta, havia abundância. Esse é o nosso Deus. É o Deus da provisão, é o Deus do maná, é o Deus que abre o mar. Esse é o nosso Deus, é o Deus que traz a existência que não existia. É aquele que levanta os mortos e ainda cheirando mal. Esse é o nosso Deus. É o Deus que faz você que estava na lama ficar firme, assentado com os principais. É o Deus que renova a nossa força. É o Deus que faz o velho cansado, jovem, forte, renovado. Porque os que esperam no Senhor sobem como asas de águia. Não se cansem, não se fatigam. Os filhos, filhotes dos leões e passam a ter fome. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Esse é o nosso Deus, é o Deus vivo, igreja. Não é o Deus que está apenas no livro, numa parede pendurada. Não está apenas escrito num quadro, pintado num quadro. Não, esse é o Deus que está em todos os lugares, em todo o tempo. Ele é ação, Ele é o poderoso, eu sou, o Shaddai, a estrela da manhã. Oh, aleluia, santo, santo, diga para Ele, digno, digno de honra, de glória, de louvor. Adora Ele, igreja. Oh, adorei. Inimigo tenta nossos embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Que maravilha receber a tua presença, Pai. Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, do estéril faz mães de filhos, é o mesmo que bradar no alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pela estrada. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá homens que presente paz de bênção. Deus te dá esse O inimigo tenta laços e embaraços pra me derrubar, mas não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. É Ele quem acalma o mar, é Ele quem aquieta o vento, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba
Diga: eu te amo, Senhor Jesus. Eis-me aqui diante de ti. Que o Senhor venha a ser glorificado através da minha vida sempre. Me ajuda, me guia, me fortalece. Salva minha casa, Pai. Alcança minha família agora. Oh, aleluia, Pai. Eu e a tua serva, juntamente com os teus servos, juntamente com a minha casa, com a minha família, nós pedimos agora por cada familiar, cada ente querido. Usa, alcança, traz-nos. Abençoa essa quarta-feira, essa última quarta-feira desse mês. Traz uma multidão, Pai. E que a bênção familiar venha a ser alcançada por todos que estiverem aqui. Que a nossa casa seja alcançada também. Eu e minha esposa te agradecemos, Pai, por esses 27 anos que fizemos dia 14 de casados. Obrigado por quase 30 anos de união, de bênção. Eu peço que essa bênção esteja sobre o teu povo, multiplicadamente. A bênção que está na minha casa, na minha família, nos meus filhos. O Senhor fez com que eu visse os meus filhos crescerem sem ir no médico, sem perecerem nenhum mal, te servindo no teu altar, a minha casa te servindo, os meus familiares te servindo, Pai, e ver a minha casa na tua presença, ter tios, cunhada, filhos, mãe, sogra, todos na tua presença. Isso é uma honra, porque a família é a primeira bênção que o Senhor nos deu. Que o Senhor faça isso, derrame sobre o teu povo, derrame, Pai, sobre essa pessoa que está solteira, que é casada, essa pessoa que se separou e ela está buscando pela sua casa ou buscando uma bênção familiar, sentimental. Ela quer constituir um novo lar, uma nova família. Então abençoa todos, Pai. Restitui e restaura. Levante as suas mãos, nós declaramos isso sobre a tua vida. A bênção do Senhor que enriquece e acrescenta dores. Em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Diga que assim seja. Glorifica bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus. Dia 14 de dezembro.